Beatriz Frenner, olha a faixa exclusiva do busão. Agora só dá uma olhada nessas imagens dos flagrantes que a nossa equipe pegou, tá? Dá uma olhada aí nessas imagens. A faixa ali é do busão. Em várias regiões do centro de Curitiba, bairros de Curitiba, é isso aí. E carros parando, né, no meio da faixa. Tem gente de patins, gente de moto passeando no local que é faixa exclusiva do ônibus, né? É para agilizar o trajeto do ônibus. Não pode circular ali. Mas, por enquanto, é que um vereador aqui de Curitiba apresentou um projeto de lei para liberar as faixas para os carros também. Inicialmente fora dos horários de pico. Mas em que período exatamente seria isso? É o que os passageiros querem entender. Vamos ver a reportagem. Quanto tempo você leva para chegar em casa de ônibus? Da onde eu moro aqui? Eu gasto 3 horas. Eu moro lá em Campina Grande do Sul. Desde 2014, faixas exclusivas para ônibus, como esta aqui, na Marechal Deodoro, e esta outra, na Mário Tourinho, se multiplicam na capital paranaense. Elas foram implementadas pelo município em pontos de gargalo no trânsito, com a finalidade de reduzir o tempo de deslocamento para quem depende do transporte coletivo. E aí agora, pelo menos aqui no centro, anda um pouquinho mais rápido. Mais rápido, agora no centro é mais rápido, mas para lá é mais demorado. É bem melhor, que aí é mais segurança também, né? E também os ônibus podem chegar mais rápido no centro, né? Sem muito tropeço pelo caminho. Às vezes você vê o trânsito parado do lado e o ônibus anda. O ônibus anda, graças a Deus. De manhã, então, melhor coisa. Eu venho pelo Cabral, daí, nosso Capão Raso aqui, nossa, é muito bom. Mas, às vezes, os espertinhos atrapalham a vida de quem quer chegar logo em casa. Muitos motoristas usam a faixa exclusiva para ganhar tempo, o que é proibido. O povo, eles corta caminho por ser mais rápido, aí eu acho que... Você percebe muito isso, assim, o motorista imprudente que utiliza a faixa sem precisar? Sim, várias e várias vezes. Já quase aconteceu um acidente aqui na faixa também. E dá para pôr no mesmo balaio dos espertalhões os motociclistas e até mesmo o pessoal que anda de roller. Olha só este flagrante. O ônibus tem que desviar do rapaz, que além de estar com o celular, trafega na contramão. Na sequência, ele quase é atropelado por um carro. Se para quem anda de ônibus, as faixas exclusivas são unanimidade, entre os motoristas encontramos opiniões distintas. Acho necessário sim, cara. Eu acho que ajuda bastante. Para quem depende de ônibus é uma boa. É, com certeza. Pessoal, quem já andou de ônibus sabe o trânsito que é, principalmente nos horários de pico aí. O trânsito que estamos tendo hoje está complicado. Até no meio do dia tranquilo, mas quando chega no final da tarde, congestiona, fica muito ruim. Chega a te atrapalhar? Você acha que o trânsito fica mais complicado em vias como essa? Não, acredito que não. Na verdade, dependendo do horário, mas é horário de maior movimento, de pico, assim, qualquer lugar vai ficar movimentado. Os taxistas, mesmo sem passageiros, podem utilizar as faixas exclusivas para os ônibus. Porém, é proibido parar para embarque e desembarque. Já os motoristas de aplicativo não podem andar nas faixas dos ônibus, mas não costumam respeitar a regra. Flagrantes como este, de carros parados na faixa com o pisca-alerta ligado, são comuns. Agora um recado importante para você que quer ganhar tempo e costuma andar na faixa exclusiva para os ônibus com o seu carro ou com a sua moto. Você pode ser autuado por um guarda municipal ou por um agente de trânsito e a infração é gravíssima. Multa de R$ 293,47. 7 pontos na carteira de habilitação. Além disso, você pode ter o veículo removido. Mas há exceções. É permitido rodar na faixa para fazer a conversão à direita. Para isso, é preciso entrar pela linha tracejada pintada no asfalto. Já o acesso a uma garagem ou estabelecimento pode ser feito em qualquer ponto da faixa exclusiva. Mesmo assim, tem gente que evita pôr os pneus nelas para não tomar multa. Atrapalha um pouco, né? Tem que virar para cá, daí tem que ficar prestando atenção ali, né? Não tem sinalização, né? Daí deixa meio confuso. Falta sinalização. Falta sinalização. Realmente é complicado. Você já foi multado ali ou não? Não, mas o risco é grande. Este vereador já foi multado e diz ficar confuso quanto às regras para acessar a faixa. Não sei como que eu fui multado, eu entro nessa faixa para virar a esquina, para dobrar a esquina. Então fica muito subjetivo. Até vale relatar, justamente no dia que eu discuti na Câmara
essa questão. Eu presenciei um acidente que vinha um ônibus e veio um carro virando na segunda faixa, que lá é permitido naquele local, o ônibus pegou o carro. Então nós precisamos repensar essa engenharia. O parlamentar protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que sugere liberar as faixas exclusivas para os veículos fora dos horários de pico e nos fins de semana. Qual seria essa janela de horário que o senhor propõe no projeto? No projeto está o período noturno, a madrugada, mas eu até falei em plenário que isso poderia ser melhor estudado para liberar também outros horários. Por exemplo, digamos, das 10 às 17 horas, por exemplo. São Paulo tem isso. Então, precisamos pegar esses bons exemplos que funcionam no Brasil e trazer para a nossa Curitiba. E aí, qual a sua opinião? Bom, a minha opinião é que às vezes eu me confundo também com aquelas linhas pontilhadas, viu? Principalmente ali quando vai chegando perto da rodoviária de Curitiba, ali, eu não sei se vocês podem entrar antes, daí é pontilhado, daí dali a pouco não é mais, enfim. Vamos saber a sua também pelo nosso 999261598. Obrigado aqui ao advogado especialista em trânsito, Carlos Zanchi, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Vamos conversar um pouco sobre isso. Também o Luciano, que preparou essa reportagem pra gente, que nós acabamos de ver. Obrigado por você estar aqui também, Luciano. Vamos tentar entender um pouco mais. A Márcia é acostumada com isso, que cada vez que ela vai para São Paulo para visitar o filho, que agora também já mudou de lá, né? Lá tem os horários, né, Lá Márcia? tem os horários. Lá em toda a faixa exclusiva para o ônibus, né? Ela é exclusiva naquele horário que tem placas em cima informando. Que são os horários de pico, né? Mas, por exemplo, à noite, de sábado à tarde, em outros horários, é possível você trafegar sem problemas. Doutor Carlos Zanchi, a linha, a faixa exclusiva do ônibus foi criada como uma forma de agilizar, né, o transporte coletivo de Curitiba, fazer trajetos em menores tempos e tudo mais. A solução virou um problema? Não. A solução não virou um problema, ela pode melhorar. É uma solução que nos Estados Unidos vem dos anos 30, e no Brasil já nos anos 70, 80 existia também. Então o problema, como foi colocado, pode ser a sinalização. Eu acredito que a colocação dos conhecidos como olhos de gatos, catadióptricos, facilitaria. Como é que é o nome? Catadióptricos. Fala rápido, quero ver. Catadióptricos. Olha o olho de gato, né? Olho de gato. Olho de gato porque ele faria um barulho a hora que a pessoa transpusesse a faixa. Certo? Que principalmente na saída dos lotes lindeiros, na saída do comércio, na saída da residência, fica meio confuso, a pessoa sai, acaba pegando a linha contínua e acaba sendo multada, sim. E é pesada a multa, né? R$ 293 e 7 pontos na carteira. O que mais que você encontrou por aí, Luciano? Pois é, as pessoas têm realmente isso, né? Essa dúvida, principalmente as que são multadas, porque você tem a linha tracejada para você acessar o carro, permitido acessar para fazer uma conversão à direita, a partir do tracejado, ou pode acessar em qualquer ponto da faixa, mesmo fora do tracejado, para entrar numa garagem, para entrar num comércio. E aí as pessoas se perguntam, poxa, e se eu for multado? Eu entrei para acessar, mas o guarda foi lá e me multou porque me viu ali. Fica difícil no momento de recorrer a essa multa, porque é a voz da pessoa contra a voz do agente público. Sim. Aí fica complicado. Então há muita dúvida com relação a isso e por isso muita gente, claro, fora esses espertinhos que você viu na reportagem, mas muita gente evita acessar essa faixa para não ser multada. A multa é alta, né? A multa é alta e fica confuso, sim. Fica confuso, sim. E como especialista na área de trânsito, doutor Carlos Zanchi, qual a solução que o senhor vê? Qual que é o caminho para a gente melhorar isso? Campanha, sinalização mais adequada, certo? E as pessoas entenderem que isso é uma tendência mundial. Mundial. O problema que é interessante levantar é que em vários locais, como em São Paulo, estão sendo permitidos os táxis. Além dos horários flexíveis, como à noite permitir a circulação de veículos, a questão dos táxis. Como é que fica a questão dos táxis executivos que são pretos? E aí agora, doutor Carlos Zanchi, chegou aqui para nós e é exatamente nesse ponto que o senhor citou aí. Motorista de aplicativo, tá? Sou motorista de aplicativo, gostaria de saber como posso embarcar passageiros sem ser multado. É o Juliano Ribas, é isso? Esse é a pessoa que está perguntando. É proibido embarque e desembarque. Não pode. Não pode, não tem conversa, vai ter que desembarcar do outro lado da via, né? Mas, na minha opinião, enquanto advogado,
também como o táxi, nos locais onde é permitido o táxi, tendo em vista que ele realiza o transporte individual de passageiros, ele tem o direito, por uma conta de isonomia, a poder trafegar. Fica difícil de organizar, sim, mas que tem o direito, tem. O Luiz da Fani está dizendo assim que não concorda com essa faixa, que é feita só para multar. Quer fazer uma pergunta: o ônibus é da prefeitura ou de uma empresa particular? Se particular, os veículos de empresas, por exemplo, de entregas, não deveriam ter também faixa exclusiva? Mas é uma concessão do Estado, uma concessão do município. É uma empresa privada prestando um serviço público. E é útil sim, diminui em torno de 60% o tempo, diminui em torno de 5% a emissão de gases e de poluentes. E a tendência mundial, você investir no transporte público. Ele pode melhorar? Muito. Mas é uma tendência mundial, vai aumentar o número de vias com a exclusividade para o ônibus. Ainda é tímida em Curitiba. Tímida, né? Tímida em Curitiba. Vai aumentar muito mais e deve aumentar muito mais. Agora, a gente tem Curitiba, a capital brasileira, né, com o maior índice de carros por habitante, né, proporcionalmente. Né? Só vai piorar. Só vai, né? Será que com o aumento das linhas prioritárias dos ônibus isso poderia mudar? Assim, poderia mudar. Melhorar o trânsito, porque o trânsito hoje está complicado. Trajeto que se fazia em 15 minutos, hoje leva meia hora. Trajeto que se fazia em meia hora, está fazendo em 1 hora, quer dizer, praticamente dobrou ou triplicou em alguns casos, né? Exatamente. Agora, essa questão de liberar a faixa exclusiva nos horários fora do horário de pico, no meio do dia e aos fins de semana, você acha que aliviaria de alguma forma esse congestionamento relatado por muitos motoristas que eu ouvi aí no trânsito? Poxa, no horário de pico ali anda e a gente trava mais do que travava antes. Claro, é uma faixa a menos em várias ruas da cidade. Tem bem mais gente dentro do ônibus. Exatamente, do que nos veículos, pois é. Né? Mas você acha que seria essa a solução? Um projeto como esse poderia solucionar esse problema, vivenciado, relatado pelos motoristas? Ajudaria muito, seria muito inteligente, porque naquele horário não tem o problema do fluxo do ônibus. Ele pode dividir a via como um todo. Então, sim. Projeto que começa agora a tramitar na Câmara Municipal. Sim. O senhor falou que diminui 60%, né, o tempo em relação à mesma distância, né? Utilizando-se os ônibus assim. O senhor disse também que é tímido, o que nós temos aqui em Curitiba ainda. O senhor vê que uma ampliação necessária agora? Necessária, lógico. Todo o trajeto, onde houver congestionamento e a passagem de ônibus e de transporte público, que houver a possibilidade de colocar uma via exclusiva, ela deve ser colocada, né, e deve ser colocada nos horários onde é necessária, né? Que são os horários de congestionamento. Quais seriam os horários, doutor? Que o senhor, como especialista em trânsito, entende que seriam os horários adequados para os carros circularem na faixa dos ônibus? Como disse o vereador, à noite, finais de semana, porque nos horários de tráfego intenso é necessária a exclusividade. Aí tem que se calcular isso com engenharia de tráfego para ver caso a caso. Mas nos finais de semana, onde não há trânsito, à noite e madrugada, com certeza deveria ser liberado. O Otávio Veiga está dizendo assim, né? Não se pode entrar na faixa para virar, os ônibus não dão a vez para os carros virar, absurdo ser multado por isso, 7 pontos na carteira, está chamando de máfia aqui, né? Mas são as regras do trânsito, né? A preferência é de quem vem pela direita, certo? Os ônibus vêm em velocidade, então é uma necessidade de prudência, né? Isso não é um problema da faixa, é um problema se houver um excesso do motorista. Não da faixa em si. A faixa em si não tem nada a ver com isso. Luciano? Tem uma dúvida também que chega aqui agora para mim, que é a seguinte. Tem pessoas relatando que há placas de embarque e de desembarque nessas faixas, onde há o tracejado verde exclusivo para o ônibus. Ou seja, aí a gente tem um choque de informações. Já é confuso, as pessoas relataram isso para a gente na reportagem, fica mais confuso ainda. Poxa, então eu motorista, não posso embarcar nem desembarcar. Motorista de aplicativo, muito menos. O taxista, onde é permitido andar, ele é permitido andar, não pode embarcar e desembarcar. Mas a placa diz que sim, e aí? Vale a placa. Vale a placa, além do que quando não houver placa, você pode tudo que a lei não proíbe. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Então, se não há a sinalização adequada, você pode. Pode sim. Se a placa permitir, pode também.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua presença aqui, doutor Carlos Antes, agradeço. especialista em trânsito, para conversar um pouco, trazer esses assuntos que são importantes, né, para a gente discutir para a nossa cidade. O trânsito realmente está complicado, a gente já fez reportagem sobre isso, já mostramos, inclusive, né, esses deslocamentos. É importante discutir a nossa capital. Obrigado, doutor Carlos Antes. Eu é que agradeço. Luciano, obrigado também pela tua participação aqui ao vivo com a gente, pela reportagem também, pela contribuição aí, trazendo esse assunto importante. Bom fim de semana. Para você também. Para você Amanhã também. você está aqui, não? Amanhã estou aqui, à frente do